nos campos do coração. João Marcelo Tomazini. Pelo Espírito, Angelinos. Sinopse. Dentre as grandes catástrofes da humanidade, destaca-se o Holocausto. Muitos ainda não acreditam nas atrocidades praticadas durante a Segunda Grande Guerra. Do além, o autor espiritual pôde constatar terríveis crueldades, cometidas num campo de concentração. Esta talvez seja uma história de amor, porém é mais que isso, é uma história de esclarecimento, para que se aprenda a amar, e não errar mais. Órfão levado a um orfanato, adotado por uma família simples, depois de um tempo se interessa pela carreira militar. Como o capitão comanda um campo de concentração, como um homem agressivo, violento, e cujas ordens devem ser cumpridas a todo custo. Com cenas de amor e vingança, demonstra o sofrimento impetrado pela falta de perdão, quando o espírito se deixa levar pelo orgulho e a prepotência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Primeira parte. Capítulo 1. Infância. A manhã daquele dia em Steenust estava fria como de costume. O vento soprava calmo e tranquilo, uma brisa suave, porém gelada. E, ao balançar das poucas folhas das árvores do lugar, o sol insistia em aparecer por detrás de espessas nuvens negras que quase sempre encobriam o céu daquela pacata fazenda. Ralph Schneider, como toda criança da sua idade, levantava-se bem cedo para ajudar o pai na lavoura. Moradores de uma fazenda que ficava ao norte da Alemanha, Ralph vivia com seu pai e suas duas irmãs. Sua mãe havia tristemente falecido em seu parto. Embora o garoto contasse com apenas 10 anos, culpava-se, constantemente, pela morte da mãe. Seu pai, homem rígido, mas muito amoroso com seus filhos, vivia a lhe dizer: Filho. Sua mãe e eu sabíamos que era arriscado termos outro filho. Mas nós dois queríamos um garoto em nossa família, portanto, se existem culpados pela morte da mamãe, somos eu e ela. Não se culpe pelo que você não fez. Ouvindo as palavras amorosas do pai, Ralph tentava limpar sua consciência, mas, quase sempre, era surpreendido por si mesmo, cabisbaixo e pensando em sua mãe que os havia deixado tão cedo. Na manhã de quarta-feira, Ralph estava pensativo e preocupado, não com o acontecido com sua mãe, mas com os atos de seu pai. Ele parecia meio confuso, estava quieto, quase não conversava. Na lavoura, mostrava-se aparentemente distante do trabalho, como se pressentisse algo que iria acontecer. Suas irmãs não notaram nada, pois trabalhavam em outros afazeres da pequena fazenda, mas o pequeno garoto, que estava sempre em companhia de seu pai, sentiu algo estranho no ar. Com muito respeito e com ternura na voz, disse ao pai: Pai, o senhor está bem? Estou, sim, meu filho. Pois bem, antes do sol nascer, percebi que hoje o senhor está diferente. Então é por isso que seu serviço hoje não está rendendo como sempre. Ao invés de trabalhar, fica aí parado, olhando para mim. Desculpe-me, pai, mas é que me preocupo com o senhor, e não quero perder você, assim, como eu perdi a mamãe. O Sr. Schneider, ao ouvir aquilo do filho, deixou uma pequena lágrima escorrer por seu rosto, mas não deixou que ele a visse, já que estavam um pouco afastados um do outro. Filho, venha cá, disse o Sr. Schneider. O garoto, sempre respeitoso, atendeu de imediato o pedido do pai e, sentando-se em uma pedra ao seu lado, ouviu atentamente. Há dias, assim como hoje, em que penso contar-lhe algo muito importante. Mas preciso saber e, acima de tudo, ter certeza de que você está preparado para ouvir. É a respeito da mamãe? Perguntou o garoto, já com o rosto entristecido. Não só da mamãe, mas de você também. Neste instante, o pequeno Ralph Schneider olhou diretamente para os olhos do pai, tentando passar-lhe confiança e força, disse: Estou preparado para saber,
Mas o senhor está preparado para contar? Aquela resposta surpreendeu aquele homem e o colocou a refletir o quanto seu pequeno garoto era especial. Não pensou mais, teria que contar. Apesar de ser algo que não mudaria em nada o desfecho do trágico fim de sua esposa, Ralph deveria saber a verdade. Ralph, vou lhe contar um segredo a que venho guardando, desde o dia que sua mãe nos deixou. O menino segurou a mão calejada do pai, esperando o que o pai tinha a lhe dizer e o fitou bem fundo nos olhos. Não sei como você vai reagir a isso, meu filho, mas vou lhe contar. O seu aniversário é daqui a 2 meses e, como você sabe, coincide com o triste fato de sua mãe ter nos deixado. Sim, papai, e é por isso que eu não gosto de relembrar, disse o garoto, curioso por saber onde aquela conversa iria chegar. Pois bem, meu filho. Há muito tempo que descobri que, nesta vida, não podemos ter espinhos em nossa consciência, pois cada um de nós terá que partir um dia. A dura realidade da vida é que dela nada se leva, a não ser os amores, os remorsos, as nossas experiências e sentimentos. É duro aceitar, mas também sei que, a qualquer hora, qualquer um de nós pode deixar esta vida, tanto eu, como você. Não gostaria que minha hora chegasse e eu tivesse que partir, sem desfazer-me do passado. O garoto estava sério, olhando para o pai. Em seu pensamento, passava um turbilhão de coisas. O que teria aquela conversa a ver com seu aniversário? Pensava o menino. O que vou lhe dizer agora, continuou seu pai, é algo que talvez não tenha tanta importância, mas para mim é algo que vem atormentando a minha consciência, há algum tempo. O Sr. Schneider fez pequena pausa, olhou para o horizonte e, como se tivesse tomando coragem, falou para o filho. Seu aniversário, meu filho, não é daqui a 2 meses, seu aniversário é hoje. Exatamente no dia de hoje, faz 11 anos que sua mãe nos deixou, como exatamente no dia de hoje, você também faz 11 anos de idade. O garoto ficou parado, olhando para o pai, sem saber o que dizer ou fazer. E somente depois de alguns minutos, o silêncio foi quebrado não por ele, mas pelo seu pai que disse: Espero que você me perdoe por ter escondido isso por tantos anos, mas pensei que assim seria mais fácil de podermos esquecer o que aconteceu com a mamãe. Ralph ficou olhando para o chão, por alguns minutos, e depois, disse ao pai. Sabe, pai, não acho que isso faça a diferença, em minha vida, pois não muda o fato da mamãe ter nos deixado. Tenho certeza de que o senhor fez isso pensando no bem de nossa família e imagino o quanto sofreu, tentando esconder isso. O menino fez uma breve pausa e continuou a falar. Quer saber, disse ele olhando nos olhos do pai, vamos, agora mesmo, contar para Ingrid e para Margaret. E depois vamos levar flores no túmulo da mamãe, hoje vamos comemorar o meu aniversário. Mais uma vez, a resposta de Ralph surpreendeu seu pai. E, naquele mesmo instante, deu um grande abraço no filho, dizendo: Por favor, filho, perdoe a ignorância de seu pai. Não há nada para se perdoar, pai, disse o menino. Tenho certeza de que o senhor fez isso, pensando no meu bem. O Sr. Schneider se levantou, pegou a mão do filho e chamou para ir para casa. E começaram a caminhar. Naquela tarde, as irmãs de Ralph ficaram sabendo daquela diferente novidade, pois, apesar de serem mais velhas, ainda eram muito pequenas quando aconteceu o ocorrido com a Sra. Schneider. Margaret, que era a mais velha, ficou um pouco triste com a atitude do pai, mas, percebendo que, por mais estranho que parecesse, havia um brilho diferente nos olhos do irmão, logo também aceitou a ideia. Era estranho de se acreditar, mas Margaret percebeu que seu irmão estava diferente. Era como se tivessem tirado um peso de seus ombros. É estranho de se dizer, já que, quem deveria estar se sentindo aliviado era seu pai. E realmente estava. Até mesmo a fisionomia do Sr. Schneider mudara, parecia mais jovem, mais alegre.
E, em meio às observações da garota, o menino, com um semblante alegre e um largo sorriso, disse: Quero ir visitar o túmulo da mamãe, vocês podem ir comigo? Claro que sim, Ralph, disse o Sr. Schneider, vamos todos e, depois, iremos comemorar seu aniversário. Mas como? Perguntou Margaret. Eu pensei que o aniversário do Ralph fosse somente daqui a 2 meses. Eu não preparei nada, em especial, para hoje. Calma, filha, falou o pai, com um leve sorriso nos lábios. Quando chegarmos, veremos o que pode ser feito. Uma brisa suave e um leve cheiro de flores do campo se fez presente, enquanto aquela família saía de sua casa. Se pudessem ver, com os olhos do espírito, conseguiriam perceber a meiga Sra. Schneider, acompanhada de mais 2 espíritos de esplendorosa luz, observando a alegria que se instalara naquele lar. No caminho, Ralph, Margaret, Ingrid, e até o Sr. Schneider, iam colhendo pequenas flores do campo que, raramente, saíam nessa época do ano. O pequeno cemitério onde estavam sepultados poucos corpos estava a cerca de meia hora de caminhada, mas eles a fizeram em bem menos tempo, pois estavam andando a passos largos, já que o tempo prometia chuva novamente. Ao chegarem lá, havia algumas pessoas que já estavam indo embora. Eles então se dirigiram para onde estava sepultado o corpo da Sra. Schneider. Colocaram as flores sobre o túmulo e ficaram, ali, por um pouco. O silêncio foi quebrado por um trovão que estremeceu o chão, colocando todos em atenção ao temporal que se aproximava. Acho melhor irmos até aquele barracão abandonado, disse o Sr. Schneider, apontando para um velho galpão que ficava ao lado do cemitério. Tem razão, papai, falou Margaret, não vai dar tempo de chegarmos a casa. Saíram todos correndo, exceto o pequeno Ralph que parecia estar hipnotizado, parado no lugar, olhando para o nada. Quando chegaram ao galpão, foi Ingrid que deu por falta do irmão. Papai, olha o Ralph, ele ficou parado lá atrás. O Sr. Schneider olhou para trás e viu o filho, parado, sem entender o que estava acontecendo, voltou rapidamente para o cemitério. A chuva começou a cair forte, e ele, então, abaixando-se diante do garoto e, com as mãos em seu ombro, sacudiu e disse: Ralph, vamos, a chuva está piorando. Mas o garoto não atendeu, simplesmente olhou diretamente para o seu pai, e tamanha foi a surpresa daquele homem ao ver seu filho desmaiar. O Sr. Schneider pegou-o nos braços e levou-o até o galpão onde se encontravam as suas filhas que, ao verem o irmão desacordado, pensaram o pior. Papai, o que está acontecendo com o Ralph? Gritava Margaret, angustiada. Não sei, minha filha, só sei que ele está muito pálido. Rápido, deitem-no aqui, disse Ingrid, arrumando um lugar limpo no chão. O pai do garoto deitou-o no lugar e começou a chamar pelo seu nome. Aos poucos, o menino foi despertando, e sua palidez foi sumindo. O que aconteceu? Perguntou Ralph, ainda meio tonto. Parece que dormi e não acordei direito. Fique deitado, você parece estar ainda meio tonto, disse Margaret, abaixando-se perto do irmão. O pai de Ralph estava quase sem voz pelo susto, mas teve forças para perguntar ao garoto o que havia acontecido. Ele achou estranho, já que o menino nunca havia desmaiado ou tido qualquer atitude anormal. Na verdade, Ralph sempre fora um garoto muito saudável e até resfriado era difícil de ele contrair. Filho, o que foi que aconteceu? Perguntou seu pai, já refeito do susto. O que você está sentindo? Nada, pai, só estou um pouco tonto, mas já está passando. O que foi que aconteceu? Não sei, meu filho, viemos todos correndo para este barracão, para nos abrigar da chuva e, ao chegarmos aqui, vimos que você continuava parado, lá no cemitério. Voltei para pegá-lo, mas você parecia hipnotizado. Aí então você desmaiou, e eu trouxe para cá.
A chuva batia forte, no telhado, como se fossem chicotadas. O telhado, já com partes destruídas, parecia que não ia aguentar. Ralph tentava lembrar-se do que tinha acontecido, mas parecia que aquele momento havia se apagado de sua memória. Tentando se lembrar, de súbito, agarrou forte o braço de seu pai e disse, um pouco assustado: "Eu me lembro de ter visto 3 pessoas perto do túmulo da mamãe." "Ralph, só estávamos nós, no cemitério", disse Margaret. "As pessoas que estavam lá foram embora, quando chegamos. Sua irmã tem razão, filho", falou seu pai, para completar. "Estávamos, no cemitério, somente você, Ingrid, Margaret e eu. Mas pareceu-me ter visto mais alguém lá." "Acho que você estava sonhando acordado", disse Ingrid. "Pode ser", respondeu o garoto, "pois não me lembro de mais nada." Talvez estivesse sonhando acordado mesmo. A chuva que, havia pouco caía forte, agora começava a se acalmar. O pai do menino fez com que ele ficasse deitado, pois temia que aquele desmaio pudesse se repetir. Vendo que a chuva começava a se acalmar, chamou seus filhos para voltarem para casa. "Acho bom mesmo, pai", falou Margaret. "Pois parece que logo vamos ter chuva forte de novo." O Sr. Schneider pegou seu filho ao colo, meio a contragosto do menino que dizia já está bem, mas o pai falou que não era bom ele se esforçar. Segurando firme, nos braços, chamou as filhas para irem embora. No caminho, os 4 não tiveram tempo nem de conversar, andavam rápido, pois, como era costume naquela época do ano, a qualquer hora poderia chover de novo. E a julgar pelos trovões que faziam enorme barulho, mesmo à distância, podia-se prever que a chuva não tardaria a cair. Ao chegarem a casa, Ingrid correu abrir a porta da humilde moradia e foi direto para a cozinha, fazer um chá bem quente para todos, já que, apesar de se terem abrigado da chuva mais forte, a fraca garoa que tomaram pelo caminho fizera com que todos ficassem molhados. Margaret e seu pai levaram o pequeno Ralph para seu quarto, onde deitaram o garoto na cama. O menino, já sem a camiseta, pediu para que todos saíssem do quarto, para que trocasse de roupa. "Se precisar de alguma coisa", disse o Sr. Schneider, um pouco preocupado, "estamos aqui na cozinha." Dizendo isso, o pai do menino foi para a cozinha, onde se encontravam as 2 meninas conversando sobre o que havia acontecido. Sentando-se junto das garotas, ele ficou somente escutando o que elas estavam dizendo. "Eu acho que pode até ser verdade", dizia Ingrid. "Não sei não, ainda acho que ele teve foi uma alucinação." "Afinal, estávamos somente nós 4 no cemitério", respondeu Margaret. Neste momento, o pai das meninas, percebendo que elas falavam sobre a possível alucinação que Ralph tivera, entrou na conversa. "Eu, pensando que vocês estavam preocupadas com a saúde do seu irmão, percebo que estão mais preocupadas com os desvarios dele." "Pai, estávamos falando sobre os mortos que voltam à terra", tentou explicar-se Ingrid. "E quem foi que te falou que quem morre pode voltar?" perguntou o Sr. Schneider, já ficando irritado com aquele assunto. "Foi a nossa vizinha. Aquela vez que o senhor teve que viajar e ela ficou com nós 3, contou-nos que, quando ela era pequena, brincava com seu irmão mais velho que já tinha morrido." "Pois eu acho que isso é uma grande mentira", disse Margaret. "Eu não acredito que quem morre poderá voltar." "E eu também", falou o pai das meninas. "Amanhã mesmo eu irei falar com a nossa vizinha, para ela deixar de falar lorotas aos filhos dos outros. Onde já se viu morto voltar para brincar? Não é à toa que dizem por aí que ela está meio caduca." Depois de uma breve pausa, pediu o Sr. Schneider para que Ingrid levasse um prato de sopa para Ralph. Ele achava melhor comemorarem o aniversário do garoto no outro dia, quando, possivelmente, tudo já estaria mais calmo.
O que ele não sabia era que Ingrid ensejava aquela oportunidade para conversar com o irmão. E, sem mais demora, lá foi ela bater à porta do quarto do menino. Ralph, disse ela, o papai pediu para eu lhe trazer um prato de sopa. Obrigado, Ingrid, estou mesmo com fome. Posso perguntar uma coisa a você? O menino convidou a irmã para sentar-se em sua cama e, começando a tomar sua sopa, respondeu que sim. É verdade, mesmo, que você viu outras pessoas lá com a gente. Não sei, Ingrid, tudo me parece meio confuso. Eu acho que sonhei mesmo. Mas você viu ou não? Vi, respondeu o garoto, com muita convicção. Mas não sei quem eram. Só me lembro que tinha uma mulher de cabelos claros e ela era muito bonita. Os outros dois não deu para ver direito, eram como se fossem borrões, mas deu para ver que eram dois homens. Você acredita que quem morre pode voltar? Perguntou a irmã ao garoto. Credo, Ingrid. Você quer dizer que eu vi gente morta? Estou achando que você viu a mamãe. Pelo fato do papai ter desmentido sobre o dia de seu aniversário, acho que, de alguma forma, ele agradou a mamãe. Acho que ela veio ver você. Sabe, Ingrid, disse o garoto, colocando o prato vazio sobre a mesinha ao lado, já andei pensando muito sobre a morte. Quando o papai me contou o que tinha acontecido com a mamãe, comecei a refletir sobre o que acontece com a gente, quando morremos, e cheguei à conclusão de que somos seres tão perfeitos, que é impossível imaginar que tudo isso acabe como se apagássemos uma vela. O menino fez uma breve pausa e ficou olhando para o vazio. Sua irmã, apesar de ser quase 3 anos mais velha, ficou impressionada com a forma de como o garoto falava. Era como se alguém estivesse falando por ele. Você já percebeu, continuou o garoto, que somos os seres mais inteligentes do mundo. Não acho que estamos aqui, ao mero acaso. E também não acho que, quando morremos, apagamos como uma vela. Tenho certeza de que tudo vai para algum lugar, e nós também vamos. Então você acha que pode ter visto o espírito da mamãe? Não sei se era a mamãe, mas se era, com certeza, é muito linda. Os dois irmãos se abraçaram e, ali sobre a cama, derramaram, cada um, uma pequena lágrima de felicidade. Não conseguiam ver, mas, se pudessem, veriam que eles não eram os únicos a se abraçarem. 3 outras entidades também se abraçavam, e uma delas também chorava de felicidade. Era a bondosa senhora Schneider. O clima de paz e amor fraterno foi quebrado pelo barulho da porta se abrindo. Era o Sr. Schneider que, ao entrar no quarto, sentiu um leve perfume no ar. Não comentou nada com os filhos, pois aquela conversa sobre os mortos voltarem, que tivera com as filhas, deixara-o meio pensativo e, simplesmente, disse para a filha ir para seu quarto, pois já estava ficando tarde, e eles tinham que dormir. Desejou boa noite ao seu filho, deu-lhe um beijo à fronte e se retirou para seu quarto também. Ralph adormeceu rápido, pois o dia de trabalho e a caminhada que fizera, na parte da tarde, esgotaram boa parte da energia daquele corpo jovem. Suas irmãs e seu pai também caíram logo no sono, pois o dia tinha sido turbulento, e todos estavam muito cansados. A noite em Oxford corria tranquilamente, a garoa fina batia de leve na janela, o vento soprava a suave melodia, ao contato com os galhos do velho pinheiro, e os insetos que conseguiam se abrigar da chuva ajudavam na canção noturna do lugar. De súbito, o pai de Ralph deu grande pulo da cama. Fora acordado pelos gritos do seu filho que dormia no quarto ao lado. Já em pé e meio atordoado pelo sono, pôs-se em disparada para o quarto do menino. Ao chegar à porta, quase que atropela Margaret que, acordada pelos berros de seu irmão, já se encontrava na porta de seu quarto. Com um forte empurrão, o homem abriu a porta e viu o garoto se debatendo na cama. Aproximou, então, e viu que o menino estava tendo um pesadelo. Segurando em seus ombros, começou a chamar,
com voz suave, e vendo que seu filho começava a abrir os olhos, ficou menos preocupado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Virando-se para as filhas, já que, a essa altura, Ingrid também já estava ao lado da cama, disse: Tudo bem, o Ralph teve só um pesadelo. Hein? Quase matou todo mundo de susto, disse Margaret. Agora está tudo bem, meninas, podem ir para a cama, que eu cuido do seu irmão. As meninas foram saindo, devagar, e o Sr. Schneider foi até a cozinha, buscar um copo com água para seu filho. Voltando bem rápido, perguntou ao garoto: Ralph, o que foi que aconteceu? Eu estava tendo um sonho horrível. Acho que você acordou até os vizinhos da fazenda ao lado. Precisava gritar daquela maneira? Desculpe, papai, nem me dei conta de que estava gritando. O pai do garoto percebeu que ele estava trêmulo e lhe recomendou tomar mais um pouco de água. E, curioso para saber com o que o filho havia sonhado, perguntou: Filho, eu não tenho nada a ver com isso, mas com o que você estava sonhando. Tive um sonho horrível, papai. Diria que foi um pesadelo. E estava eu mais velho e trajava um uniforme que não sei de onde era. Eu prendia as pessoas e ordenava que lhes fossem cortadas as cabeças. Depois, essas mesmas pessoas vinham tentar me matar, só que todas sem cabeça. Era como se elas clamassem por vingança de uma coisa que eu jamais faria. Com um sonho desses até eu acordaria gritando, falou o Sr. Schneider, com um leve sorriso nos lábios. Mas já passou, vamos todos voltar a dormir, que amanhã, bem cedo, temos que ir trabalhar e, à tarde, temos que comemorar um aniversário. O garoto deu um beijo no rosto do pai, agradeceu e voltou para debaixo das cobertas. O pai do menino, por sua vez, saiu do quarto desejando-lhe boa noite e voltou para o seu quarto. Ao entrar em seu quarto, o Sr. Schneider sentiu, novamente, aquele leve perfume. Começou a pensar, então, em sua falecida esposa e nos momentos que passaram juntos. Que dias felizes foram aqueles! Lembrou-se dos abraços e beijos, das carícias e juras de amor que trocavam entre si, da promessa de nunca se separarem. Pensando assim, adormeceu, abraçada ao seu travesseiro velho e gasto, e se deixou levar por aquele suave perfume. Meu amor, acorde. Assustado, o Sr. Schneider foi abrindo os olhos, devagar. Quem seria que estava chamando-o, com aquela voz feminina e doce? Olhou, com as vistas meio embaçadas, e viu a figura de sua mulher, ao lado de sua cama. Se isso for um sonho, não quero mais acordar, exclamou o homem, surpreso com aquilo que via. Não, meu amor, isso não é um sonho. Eu realmente estou aqui. A senhora Schneider estava linda, com os cabelos dourados, lisos e soltos, a lhe chegarem quase à cintura. Trajava lindo vestido branco, e havia uma luz à sua volta, a realçar-lhe a jovialidade do corpo. Como pode estar aqui? Perguntou-lhe o Sr. Schneider, entre lágrimas. Você já morreu? Sim, meu amor, eu já morri. E você também. Vim, amando da força maior que rege o universo, para levá-lo para junto de mim. Pois você acaba de se soltar de suas vestes carnais. O Sr. Schneider, estendendo a mão para sua esposa, levantou-se da cama e viu seu corpo ali deitado, desprovido de vida. Vamos, meu amor, pois estão todos a esperá-lo. Mas e as crianças? Perguntou ele, entre lágrimas. Elas ficarão bem, pois está tudo nos planos do grande arquiteto do universo. Neste momento, os dois espíritos se abraçaram, e uma forte luz os envolveu. Aos poucos, foram sumindo e, como por magia, desapareceram e foram para nossa verdadeira morada. A pátria espiritual. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha,
E deixe o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. No orfanato. Não havia quem não chorasse ao ver aquela cena. Os 3 irmãos, parados, ao lado do túmulo dos pais, sem saber qual seria o destino de cada um. Abraçados, não pronunciavam palavra alguma, simplesmente choravam. Choravam como se cada lágrima tivesse o poder de lhes tirar a dor que sentiam. Aproximando-se daquelas 3 crianças, que agora não mais sabiam qual seria o seu destino, a vizinha da fazenda que havia ajudado os 3 a sepultarem o pai e o médico que havia assinado o atestado de óbito, também se comoveram. Crianças, vamos para casa, disse a velha senhora. Não há nada mais que possamos fazer aqui. Uma garoa fria começava a cair. O sol, escondendo-se por detrás das longínquas montanhas, tornava ainda mais triste aquela cena de dor. Ralph chorava. Não podia imaginar sua vida sem o pai. Margaret, abraçando-o, começou a caminhar e, assim, aquele triste cortejo se pôs a caminho de casa, deixando para trás o pequeno cemitério e os corpos sepultados do senhor e da senhora Schneider. Senhora, gritou o médico que vinha a alguma distância, atrás dos 4. Espere, vou acompanhar vocês. Tenho alguns papéis que as crianças precisam assinar. O senhor não pode esperar para outro dia. As crianças tiveram um dia muito difícil hoje. É que também preciso conversar algo muito importante com a senhora. Entendendo que o assunto era sério e que dizia respeito aos 3 irmãos, a velha senhora convidou o médico para ir até a fazenda onde Sforni também. Os 3 irmãos caminhavam calados e com os olhos rasos d'água. Na cabeça de Ralph, tudo ainda parecia meio confuso. Como pode um dia a gente estar com quem amamos e, no outro, não mais ter a sua presença? Era o que Ralph ia se perguntando pelo caminho. Perguntava-se se lembrava do dia anterior, que passaram juntos. Chegamos, disse a velha senhora, acordando o menino daqueles devaneios. Esperem um minuto, que eu vou abrir a porta, falou Margaret, retirando do bolso do vestido um molho de chaves. A menina abriu a porta, e eles entraram. A velha vizinha daquela família, vendo que o médico tinha pressa para lhe falar, pois já estava ficando muito escuro, pediu para que Margaret levasse seus irmãos para o quarto, para repousarem. A menina, que entendeu a intenção da senhora, chamou seus irmãos para irem para o quarto. Margaret, disse Ralph, posso dormir com vocês esta noite? Claro que sim, Ralph. Venha, vou arrumar a cama para nós 3, como fazíamos, quando você era pequeno e tinha medo do escuro. Esperem, crianças, disse o médico. Por favor, assinem este documento, antes. As crianças assinaram o papel que atestava o óbito do Sr. Schneider. O médico acabou de conferir as assinaturas e estendeu um frasco de remédios para Margaret. Deu um comprimido para seus irmãos e tome um também. Vai ajudar vocês a relaxarem para dormir. A garota atendeu às ordens do médico, dando os comprimidos ali mesmo para seus irmãos e, em seguida, retirou-se com eles para o quarto. Vendo que as crianças já haviam entrado no aposento, a velha senhora, vizinha dos Schneider, perguntou o que o doutor tinha de importante para falar. Bem, senhora, eu gostaria de saber com quem esses pobres infelizes vão ficar, pois a nossa lei não permite que 3 crianças vivam sozinhas. Eu pensei que elas pudessem viver comigo, aqui mesmo, na fazenda. Não sei se isso será possível, pois, como a senhora já deve saber, vou ter que encaminhar um relatório sobre o ocorrido, no momento em que registrar a certidão de óbito. Eles vão querer saber se a adoção vai ser legalmente feita. Até lá, talvez as crianças tenham que ir para o orfanato da cidade. Eu entendo, doutor,
Mas peço para que faça o possível, para que elas fiquem comigo. Farei o que for possível. Vou passar no orfanato e conversar com a senhora Frida Fronsberg. Amanhã eu voltarei, acompanhado por ela, e tenho certeza que o melhor será feito. Dizendo isso, o médico se levantou, pegou seu chapéu que se encontrava no mancebo, próximo à porta e, desejando boa noite, retirou-se, com a promessa de voltar, no outro dia à tarde. Aquela senhora que, por tantos anos havia sido vizinha dos Schneider, sentiu, com o bater da porta, forte aperto no coração. Era como se soubesse que não poderia ficar com as crianças. Ela tinha perdido seu marido, cerca de 6 anos antes, e, na Alemanha, na época, não concediam adoções para quem vivia sozinho. Um forte arrepio percorreu-lhe o corpo, e ela tratou logo de tirar aqueles pensamentos da cabeça. Foi devagar até o quarto das crianças e, abrindo a porta, lentamente, viu que os 3 dormiam. Estavam abraçados, como se um desse forças ao outro, para superar aquele momento difícil. Qual seria o destino daquelas 3 almas? Ao pensar nisso, a velha senhora deixou que uma lágrima percorresse seu rosto. Ela vira as crianças crescerem, e também acompanhou o sofrimento daquela família, ao perder a figura amável da senhora Schneider. Não queria mais ver aquelas crianças sofrerem. Naquela noite, a senhora resolveu dormir, ali, na casa dos Schneider, mesmo, pois já era tarde e, apesar de ela morar perto, tinha receio de caminhar até sua casa. Foi até o quarto do pequeno Ralph, já que ele estava dormindo com as irmãs, e se deitou. Adormecendo em poucos minutos, a velha senhora teve um estranho sonho. Estava ela sentada em um aposento, como se fosse uma sala de aula, com muitas cadeiras, e, ao seu lado, estava a senhora Schneider, segurando a sua mão, dizendo: "Deixe as crianças irem. Não se preocupe com elas, pois está tudo nos planos do grande Criador. Deixe as crianças irem." A velha vizinha acordou assustada e percebeu que já era quase de manhã. Levantou-se e passou as mãos pelos cabelos, para arrumá-los. Logo em seguida, foi para a cozinha, onde se escutavam barulhos de panela. Ao entrar no cômodo, viu Margarete que preparava um bule de chá. "Bom dia, Margarete. Como passou a noite?" A menina levou um susto e, virando-se para trás, viu a senhora parada, olhando para ela. "Nossa, que susto!" exclamou a menina, com as mãos ao peito. "Pensei que a senhora tivesse ido embora, ontem à noite." "Não, minha querida. Vou ficar com vocês, no dia de hoje." "Sonhei com sua mãe, esta noite," falou a velha senhora, ajudando a garota a terminar de preparar o chá. "Sinto muita falta da mamãe e, agora, não sei o que vamos fazer, sem o papai. Margarete, ontem o médico que esteve aqui me disse que, talvez, vocês tenham que passar um tempo na casa da senhora Frida Fronsberg. Mas a casa dele é um orfanato que fica na cidade. Nós temos a nossa casa e não precisamos sair daqui." "Não se preocupe, o médico me garantiu que será por algum tempo, apenas. Logo vocês voltarão para cá." "Espero que sim. Apesar de a senhora Frida ser uma boa pessoa, eu não gostaria de deixar a fazenda." "Eu compreendo e só peço para você não comentar nada com seus irmãos. Hoje à tarde, o doutor e a senhora Frida virão aqui, para resolvermos o que vamos fazer," falou a senhora, sem demonstrar que ela tinha interesse em adotar as crianças. O dia transcorreu, normalmente, ou melhor, quase normalmente, pois a falta que o Sr. Schneider fazia deixava um vazio enorme naquela casa. Conforme Margarete houvera prometido para a vizinha, não comentou nada com seus irmãos a respeito de terem que passar uma temporada no orfanato. Ralph e Ingrid passaram quase o dia todo juntos, e Margarete, ao observá-los, pensou que seria mesmo bom que passassem uma temporada longe daquela casa, já que,
Com a morte do pai, tinham os três mais uma lembrança triste daquele lugar. Já estava quase escurecendo, quando se ouviu o som de uma carruagem parando em frente à casa. O pequeno Ralph saiu correndo para abrir a porta e viu o doutor e uma mulher que ele não conhecia, descendo da mesma. Era a senhora Frida Fronsberg, uma mulher que aparentava cerca de 40 anos, um pouco acima de seu peso, talvez, mas isso lhe dava um charme especial. Em seu rosto, percebia-se um mar de doçura e tranquilidade. Era estranho, mas Ralph, ao ver aquela mulher, simpatizou-se com ela. Era como se conhecesse há muito tempo aquela pessoa. Apareceu na porta, atrás de Ralph, a velha senhora vizinha dos Schneider, convidando-os para entrar. Em pouco tempo e alguns cumprimentos depois, estavam os seis sentados em torno da velha mesa da cozinha. Bem, crianças, foi logo dizendo o médico, não sei se vocês já sabem, não sei se esta bondosa senhora, falou apontando para a vizinha, comentou algo com vocês. Depois do enterro de vosso pai, comentei com ela sobre com quem vocês ficariam, pois não é possível e nem admissível que vocês vivam sozinhos nesta casa. Enquanto o doutor ia falando, cada um dos três teve uma reação. Margaret, que era a mais velha, abraçou os irmãos que estavam sentados ao seu lado. Ingrid começou a chorar baixinho, pois não queria deixar aquela fazenda nem aquela casa em que vivera sua vida inteira. Ralph simplesmente escutava, prestava muita atenção nas palavras do doutor, mas não continha o olhar que ia em direção à senhora Frida. Esta bondosa senhora, continuou o médico, apontando, mais uma vez, para a vizinha dos Schneider, se propôs a adotar vocês. Sabemos que os documentos da adoção podem demorar um pouco, por isso trouxe esta outra bondosa senhora, falou, agora apontados para a senhora Frida, para que vocês conhecessem. O nome dela é Frida Fronsberg. Ela tem, na cidade, um pequeno abrigo para crianças órfãs, e se propôs a ficar com vocês, até que tudo esteja acertado. Eu já conheço a senhora, disse Margaret. Certa vez, fui com o papai, levar alguns alimentos ao seu orfanato. Por favor, minha criança, não chame nossa casa de orfanato, pois todos nós, que moramos lá, nos tratamos como uma família, disse a senhora Frida, com um tom suave à voz, que mais parecia um anjo falando. As crianças se tratam como verdadeiros irmãos, e todos me tratam como se fosse sua verdadeira mãe. Tenho certeza de que, pelo tempo que vocês passaram lá, serão bem acolhidos e amados. Ao ver as lágrimas de Ingrid, que não queria deixar a fazenda, a senhora Frida dirigiu-lhe a palavra. E você, minha linda, não se preocupe, pois tenho a certeza de que, em breve, estarão de volta para esta fazenda. Quanto tempo a senhora acha que poderão demorar os papéis da adoção? Perguntou a velha senhora, vizinha dos Schneider. Não sei, mas faremos tudo para concluir, legalmente, a adoção, o mais breve possível. Na verdade, a senhora Frida sabia que seria quase impossível aquela mulher adotar qualquer criança aí, muito mais ainda se tratando de três irmãos, mas não quis comentar nada na frente deles. Bem, crianças, arrumem as suas coisas e, amanhã, por volta das 9 horas, passaremos aqui para pegar vocês, disse a senhora Frida. Gostaria de pedir para a senhora, falou o médico, dirigindo-se à vizinha, que, se não fosse muito incômodo, que ficasse mais esta noite com as crianças. Não será incômodo algum, respondeu a senhora. Assim sendo, todos se despediram, e o doutor e a senhora Frida Fronsberg entraram em sua carruagem e foram embora, com a promessa de voltarem no outro dia. Após o jantar, a velha vizinha, vendo que as crianças estavam apavoradas, reuniu-as em torno da mesa, para conversarem. Lembrou-se, então, do sonho que tivera com a senhora Schneider, e decidiu contar para os irmãos e comentar sobre a vida após a morte. A senhora acha, realmente, que os mortos podem voltar para nos visitar? Perguntou Ingrid,
interessada no assunto. Como contei para vocês, uma vez, explicou-se a velha senhora, quando eu era pequena, perdi um irmão que era pouco mais velho que eu. Sempre que estava sozinha e triste, ele me aparecia e, juntos, nós brincávamos e conversávamos sobre muitas coisas. Seria realmente muito bom se soubéssemos que o papai e a mamãe estão bem em algum lugar, disse Margaret. A vizinha, observando o interesse de Margaret, sabendo que ela era a mais cética dos três, continuou a falar. Certa vez, eu estava muito triste, lembrando-me de minha avó que houvera falecido, havia 3 anos. Ela nos deixou, um ano depois do meu irmão ter morrido. Então o meu irmãozinho me apareceu, com um botão de rosas na mão, dizendo que a vovó tinha me mandado. Disse, também, que ela ainda não tinha permissão de me visitar, mas, quando fosse possível, ela o faria. E, alguma vez, a senhora viu a sua avó? Perguntou Ralph, interessadíssimo no assunto. Não. Na época em que isso aconteceu, eu tinha por volta de 8 anos e, daquela data em diante, não vi mais meu irmãozinho. Às vezes, eu senti a presença dele, mas nunca mais pude vê-lo. Ralph, percebendo que a senhora estava com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se e lhe deu um caloroso abraço, dizendo: Muito obrigado, senhora, pois tenho certeza de que meus pais, seu irmão e sua avózinha estão em um lugar muito lindo, e que, um dia, vamos todos nos reencontrar. A velha senhora retribuiu o abraço e, carinhosamente, chamou todos para se deitarem. No quarto, os 3 irmãos que dormiriam juntos mais uma noite comentaram a respeito da conversa que tiveram. Margaret, que, tempos atrás, mostrava-se uma pessoa cética, agora começava também a crer na vida após a morte, pois percebeu que era o consolo que ela precisava para superar a perda dos seus pais. Já estavam deitados, havia algum tempo, quando Ingrid levantou-se. O que foi, Ingrid? Perguntou Margaret. Não estou conseguindo dormir, respondeu a irmã. Nem eu, disse Ralph, também acordado, para a surpresa de todos. Margaret, então, levantou-se e, pegando o frasco de remédio que o doutor havia lhe dado, na outra noite, deu um comprimido para cada um. O efeito foi rápido e, em poucos minutos, estavam os 3 dormindo um profundo sono. A noite transcorreu, normalmente, e, no outro dia, levantaram-se todos bem cedo, pois tinham que arrumar as coisas, para irem para a casa da senhora Frida. Apesar de estarem muito ansiosos por isso, tinham a sensação de estar fazendo o que era certo. A velha senhora também tinha a certeza de que estava tudo acontecendo, como deveria acontecer, pois se lembrava, a todo instante, do sonho que tivera com a senhora Schneider. As horas daquela manhã passaram rápido, e rápido também os 3 arrumaram as suas roupas, já que não tinham muita coisa para levar. Enfim, chegou a hora da partida. A carruagem da senhora Frida aguardava-os e, em uma despedida emocionada, os 3 irmãos e a velha vizinha se abraçaram. Entre lágrimas de saudade antecipada, foram entrando, um a um, na carruagem. Terminadas as despedidas, o condutor fechou a porta e subiu para seu lugar, dando, assim, início à viagem que os levaria até a cidade. Na porta daquela velha casa que, por muitos anos, pertenceu à família Schneider, ficou a velha senhora, com lágrimas aos olhos, e com a esperança de um dia rever aquelas adoráveis crianças, já que sentia, em seu íntimo, que não poderia adotá-las. A viagem correu calmamente. As crianças iam sozinhas, dentro da carruagem, pois a senhora Frida não pudera acompanhá-los, já que tinha que tomar conta do lar de todos os irmãos. Era assim que se chamava seu orfanato, e era assim que ela gostava que todos o chamassem. Vez ou outra, o condutor da carruagem perguntava se estava tudo bem, e as crianças, que seguiam caladas, respondiam que sim. Pararam, embaixo de uma árvore, para almoçar. A senhora Frida havia mandado,
junto com o seu empregado, alguns alimentos, e o homem distribuiu-os para as crianças. Após o almoço, seguiram viagem, uma vez que a previsão da chegada deles à cidade estava por volta de 2 horas e, sendo assim, não se demoraram na parada. No caminho, a incerteza e a insegurança do que iriam encontrar. A cada passo que o cavalo dava, aumentava a ansiedade dos 3 irmãos. Ralph, olhando a paisagem que passava, lentamente, lembrava-se do último dia com seu pai. Teria ele, realmente, visto o espírito de sua mãe, naquele dia? A resposta à sua pergunta não vinha e somente o silêncio que suas irmãs faziam era o que tinha de resposta. O tempo passou e passaram também os pensamentos do garoto. Estavam chegando à pequena cidade onde se instalava o orfanato. A ansiedade aumentava, à medida que se aproximavam da grande casa, ao final da rua principal. Pararam em frente ao grande casarão com portões enormes. O condutor da carruagem desceu e abriu a porta, para que as crianças pudessem sair. E qual não foi a surpresa dos 3 irmãos, ao verem cerca de 20 crianças, em frente à enorme porta da casa. Havia uma escada grande, que levava à porta, e as crianças estavam sentadas nela. Quando as crianças adentraram o portão e foram se aproximando da escadaria, as 20 crianças puseram-se de pé e, em coro, disseram: "Sejam bem-vindos." Neste instante, apareceu à porta a senhora Frida Fronsberg. Os olhos de Ralph brilharam, era como se visse uma amiga que, há muito tempo, não via. "Otto", disse a senhora, "por favor, receba Ralph e leve-o até seu aposento. Ele será seu companheiro de quarto." Um menino baixinho se adiantou perante todos e apertou a mão de Ralph, depois, pegou sua mala e chamou o pequeno Schneider para entrar. Ralph estava com tanto medo que não falou nada, simplesmente acompanhou o menino. Ao passar pela porta, a senhora Frida lhe deu um sorriso amável e desejou-lhe as boas-vindas. "Annette", falou, novamente, a senhora Frida. "Acompanhe Margaret e Ingrid até o quarto 17. Uma garota que aparentava ser da idade da Margaret se adiantou, cumprimentou as 2 irmãs e encaminhou-as para dentro da casa. Mais uma vez, a senhora Frida deu-lhes um sorriso, desejando-lhes boas-vindas. Era como a senhora Frida houvera dito. Todos se respeitavam como irmãos, e Ralph logo ficou muito amigo de Otto. Assim como suas irmãs também fizeram amizade com as outras internas do lugar. O tempo passou rápido e, 2 meses depois, eles já estavam enturmados com os demais. As tarefas eram divididas. Enquanto a turma dos meninos estudava, as meninas faziam os serviços domésticos da casa, que não eram poucos, e, enquanto as meninas estudavam, os meninos cuidavam do jardim e da grande horta que havia nos fundos da casa. Um dia, Ralph e Otto estavam no jardim, podando algumas flores, e o garoto perguntou para o amigo como ele havia parado lá. Otto disse para Ralph que seus pais o haviam abandonado na porta do lar, quando ele ainda era um bebê. Disse, também, que tinha a vontade de conhecê-los, mas a senhora Frida desencorajara-o. Na verdade, a boa senhora sabia que os pais de Otto eram 2 vagabundos que viviam pedindo ajuda pelas redondezas, e achou melhor ocultar tal fato do garoto, a fim de evitar-lhe uma decepção. Aquele dia ficou marcado na lembrança de Ralph, pois, apesar de ter perdido seus pais, tivera a chance de conhecê-los, ou melhor, de conhecer seu pai, em vida, e sua mãe, já falecida, mas, mesmo assim, conhecerá-os. E também tinha suas irmãs com quem ele poderia contar, para o resto da vida. Um sentimento de gratidão tomou conta do garoto que abandonou o serviço e saiu correndo para a sala de aula onde as meninas estavam e, chamando suas irmãs, deu-lhes um forte abraço. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A senhora Frida, que estava na sala de aula, ficou olhando a cena, com lágrimas nos olhos, e pensou:
como é bom podermos contar com alguém, nos momentos de dificuldade. Todos nós sabemos o quanto o tempo passa rápido, principalmente quando estamos felizes. Para o pequeno Ralph Schneider também não foi diferente. Um ano se passou, e os 3 irmãos se sentiam muito bem, por morarem naquele lugar abençoado. Às vezes, o menino surpreendia sua irmã Ingrid chorando pelos cantos. Mas Ralph, sempre sereno em suas atitudes, tinha sempre uma palavra de consolo para a irmã. Margaret, que contava agora com seus 15 anos, tomou a frente de boa parte do serviço no lar, podendo, assim, ficar mais próxima de Ralph. A senhora Frida, vendo que a menina já era uma mocinha, começou a dar-lhe mais responsabilidade, dizendo que, talvez um dia, ela tomaria o seu lugar de dirigente da casa. Tudo estava indo bem ou aparentemente estava, pois Ralph não conseguia segurar a saudade de seus pais e da pequena fazenda onde morava. Certo dia, a senhora Frida chamou o menino até o escritório da casa. O menino, prontamente, saiu da sala de aula e foi atender-lhe o chamado. Ralph, tenho algo muito importante para lhe comunicar, disse a senhora Frida. Pois a senhora pode falar, respondeu o garoto. Como você sabe, já faz algum tempo que estamos tentando acertar os papéis da sua adoção e de suas irmãs e, infelizmente, tenho que lhe informar que não será possível vocês voltarem para a fazenda Unkisforni. Aquela notícia caiu como uma bomba em cima do garoto, não por ele, mas por pensar no quanto suas irmãs gostavam daquele lugar. Ralph também gostava muito da fazenda Unkisforni, mas, ali no lar, ele se sentia muito amado. E o que vamos fazer agora? Perguntou o menino, com lágrimas nos olhos. Quanto às suas irmãs, Ralph, eu não sei, mas, quanto a você, tem um casal interessado em adotá-lo. Mas eu não posso deixar minhas irmãs, agora, senhora Frida. Ralph, disse a senhora Frida, olhando bem fundo, nos olhos do menino. Eu não posso enganá-lo, dizendo que vocês 3 serão adotados juntos. Com muita sorte, apareceu esse casal que se interessou por sua história e concordou em ficar com você. Não é todo menino da sua idade que tem essa sorte, filho. Ralph, que estava em pé, frente à senhora, agachou no chão e, com as mãos sobre o rosto, pôs-se a chorar. A senhora Frida abaixou-se perto do menino e o envolveu em seus braços. Pense bem, Ralph, disse ela. Amanhã você precisa me dar a resposta. O menino balançou a cabeça que sim, concordando com o prazo para a resposta. No momento em que estava saindo de cabeça baixa e com os olhos ainda molhados de chorar, a senhora Frida lhe disse: Ralph, por favor, não conte nada para suas irmãs. Pelo menos por enquanto. Mais uma vez, com um aceno de cabeça, o menino disse que sim, virou as costas e saiu. Como Ralph passou aquela noite nem precisamos descrever. Não dormiu e somente pensava em ter de deixar suas irmãs. Mas também não podia perder a oportunidade de ter pais, de novo, mesmo que não fossem os seus verdadeiros. O menino tinha consciência de que cresceria, um dia, e não poderia ficar naquela casa. As meninas, se quisessem, poderiam continuar a trabalhar naquele lugar, mas os meninos precisavam sair. Ralph então se lembrou do seu amigo Otto. Olhou para sua cama e viu que o menino estava dormindo. Levantando-se, bem devagar, aproximou-se da janela de seu quarto e olhou para uma estrela que brilhava. O céu estava muito limpo, naquela noite, pois raramente ficava assim. O menino, chorando baixinho, pediu ao seu pai que lhe indicasse o caminho a seguir. Um leve perfume de rosas tomou conta do aposento. A senhora Schneider, acompanhada de outro espírito amigo, aplicava passes no garoto que já começava a acalmar seu pranto. O menino não percebeu o perfume, mas sentiu uma sensação de paz muito grande. Decidiu, então, o que faria. A essa altura,
Já estava quase amanhecendo e, voltando-se para sua cama, o menino deitou-se, mas não conseguiu dormir. Abraçado ao travesseiro, ficou pensando exatamente no que diria para a senhora Frida. Por volta das 10 horas da manhã, a senhora Frida ouviu leves batidas na porta do escritório. Entre, Ralph, disse ela. Como a senhora sabia que era eu? Perguntou o garoto, entrando e fechando a porta. Não sei, Ralph, mas tenho uma afinidade muito grande com você. Percebi isso, desde a primeira vez que o vi. Não sei como, mas, quando você bateu a porta, percebi quem era. O garoto não disse nada, ficou parado em frente àquela bondosa senhora que tanto o tinha ajudado, assim como as suas irmãs. Quem quebrou o silêncio e retomou a conversa foi a senhora Frida. Então, Ralph, o que foi que você decidiu? Preciso dar a resposta para o casal, ainda é esta tarde. Senhora Frida, eu pensei a noite toda e nem consegui dormir, começou a se explicar o pequeno Ralph. Mas cheguei a uma conclusão e somente desejo fazer um simples pedido para a senhora. A mulher não disse nada, ficou olhando o garoto, esperando que ele prosseguisse. E o silêncio que se fez, por breve instante, serviu para que o menino tomasse coragem para dizer qual era sua decisão. Senhora, eu agradeço tudo que a senhora tem feito por mim e por minhas irmãs, pois, se não fosse por seu ato generoso de nos acolher até hoje, não sei o que teria sido de nós. Peço, em primeiro lugar, que a senhora entenda os meus propósitos e, mais uma vez, peço-lhe ajuda. Ralph, acolher vocês não foi mais do que um grande prazer para mim, e lhe digo que o que você resolver, eu entenderei. Eu resolvi ir morar com este casal que quer me adotar. A senhora Frida, ouvindo a decisão do menino, abriu um enorme sorriso, levantou-se da cadeira em que estava assentada e lhe deu um grande abraço. Tenho certeza de que você vai ser muito feliz, meu filho, disse a senhora, com lágrimas nos olhos. Só gostaria de lhe fazer um último pedido, disse o menino. Gostaria que a senhora dissesse para minhas irmãs que eu fugi. Mas por quê, Ralph? Eu não quero que elas se decepcionem, achando que estou abandonando a nossa família. A mulher ouviu o garoto e ficou pensativa. Após alguns minutos, disse ao menino. Tudo bem, Ralph, eu faço qualquer coisa para ver a felicidade de meus pequeninos, mas você já tem ideia de como sumir, sem elas saberem. Não se esqueça de que Margaret está à frente dos grupos e, às vezes, ela faz uma ronda noturna para ver se está tudo bem. Já pensei nisso, senhora. Na noite em que eu for sair, a senhora dará folga para minha irmã, dizendo que, naquela noite, colocará outra menina no lugar dela, para que ela possa descansar um pouco. Mas, na verdade, não vai ter ninguém, disse a senhora Frida, impressionada com a inteligência do garoto. Tudo bem, filho, vou avisar seus pais adotivos para virem buscar você, na madrugada da segunda-feira próxima. Isso é bom, pois assim terei mais alguns dias para ficar perto das minhas irmãs, disse o menino, abaixando a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não se preocupe, respondeu a mulher, com um tom maternal à voz. Você vai ser muito feliz. Eu te prometo. Espero que sim, senhora Frida. Espero que sim. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Uma nova vida. Tudo parecia estar dando certo. Margaret realmente precisava daquele descanso e, assim que encostou a cabeça no travesseiro, já pegou logo no sono. Ralph esperou que o grande relógio que ficava no corredor desse 3 badaladas. Então, levantou-se e foi até o escritório onde a senhora Frida já o aguardava. Abrindo a porta,
Com jeito, para não fazer barulho, entrou bem devagar e a fechou, sem fazer nenhum ruído. Então, Ralph, está preparado para conhecer seus novos pais? Perguntou a senhora Frida Fronsberg com um sorriso no rosto. Estou, sim, senhora. Mas, um pouco nervoso, porque, talvez, ao me conhecerem, não gostem de mim. Não se preocupe, meu filho, pois eles já te conhecem e conhecem a sua história de vida também. Eu posso lhe garantir que você já conquistou o coração deles. Olhando o garoto, bem fundo nos olhos, e fazendo uma breve pausa, disse a senhora Frida, em seguida. Sr. Franz, senhora Helene. Pode entrar, por favor. Ralph tomou um susto ao ver seus pais adotivos. Eles haviam estado no lar, 2 semanas atrás, com o pretexto de serem professores em busca de emprego. O garoto até se sentira fascinado, pois o Sr. Franz lembrava muito seu falecido pai. Sem saber o que dizer, ficou olhando para seus pais adotivos. Foi a senhora Helene que quebrou o silêncio. Abrindo os braços e, abaixando-se na frente do garoto, disse: Ralph, seja muito bem-vindo à nossa família. O garoto, sem saber o que fazer, diante daquele gesto, andou devagar em direção ao casal e deu um abraço na senhora Helene. O Sr. Franz, que se mantinha em pé, ao lado dos dois, pôs a mão no ombro do menino e disse: Seremos uma família muito feliz, Ralph. Pois buscamos a felicidade assim como você. Muito obrigado, disse o garoto, levantando a cabeça para falar com o homem. Prometo que tentarei ser o filho mais dedicado de todo o planeta. Eu creio que sim, filho, e, desde já, quero lhe pedir desculpas por não podermos adotar as suas irmãs também, falou o Sr. Franz. Ralph, disse a senhora Frida Fronsberg, não foi por culpa deles que as suas irmãs não foram adotadas. Foi, simplesmente, por culpa de erros de documentos e de obstáculos que os governantes nos impõem ao processo de adoção. Infelizmente, é muito mais cômodo para eles criar depósitos de crianças, do que arranjar um lar para esses pobrezinhos morarem. O menino ficou parado, um pouco, olhando para o vazio. Às vezes, Ralph fazia isso, era como se esperasse que alguém lhe inspirasse a fazer algo. Após alguns minutos, disse: Senhora Frida, antes de ir embora, posso fazer algo por minhas irmãs? Resolveu se despedir delas, Ralph. Falou a bondosa senhora. Sim, mas não do jeito que a senhora está pensando. O menino fez um gesto para que todos ali o acompanhassem, e saíram andando pelos corredores escuros da casa. Foi até o jardim e apanhou 2 flores lindas que estavam orvalhadas e, voltando para dentro da casa, encaminhou-se até o quarto onde dormiam suas irmãs. Entrando devagar, para não fazer barulho, foi até a cama onde Margaret dormia um sono profundo. Deixando aquela linda flor ao lado de seu travesseiro, deu-lhe um beijo na fronte. Virando-se para a cama onde dormia Ingrid, repetiu o gesto de carinho para com sua outra irmã. Algum dia nos encontraremos novamente. Foi o que pensou o menino, deixando o aposento das irmãs, e deixando, também, 2 grossas lágrimas correrem pelo seu rosto. O casal que estava adotando o menino assistiu àquela cena comovente, como se estivessem diante de uma cena de filme, e não poderiam deixar de se emocionar. A senhora Frida, vendo como os dois estavam, disse: Eu falei o quanto este menino era especial. Nem parece uma criança, parece um anjo, e tenho certeza de que vai alegrar muito a vida de vocês. Voltaram, novamente, os 4 para o escritório e, lá chegando, a senhora Frida entregou os papéis da adoção para o Sr. Franz. Ralph, por sua vez, pegou a pequena mala que continha as poucas vestes que tinha e disse: Muito obrigado por tudo, senhora Frida. Espero que a senhora consiga um lar para minhas irmãs e para todos os que estão sob sua guarda nesta casa. Antes de ir,
Tenho que lhe dizer que fui muito feliz, pelo tempo em que passei aqui, e que aprendi a respeitar a todos como se fossem meus irmãos e a senhora como se fosse minha mãe. Muito obrigado. A senhora caminhou até o menino e, abaixando-se para lhe dar um abraço, disse-lhe: Seja feliz, meu filho. Não importa o que aconteça em sua vida. Eu quero que você seja muito feliz. E não se preocupe, vou manter contato com você e, sempre que puder, mandarei notícias de suas irmãs. Assim foi a partida de Ralph Schneider daquele orfanato. O plano dera certo, e os três saíram sem que ninguém os visse. No portão da grande casa, a senhora Frida ainda pôde ver os olhos do menino, cheio de lágrimas, olhando através do vidro da condução que os levava. No caminho, a senhora Helene percebeu que o menino estava quieto e com o olhar perdido para a paisagem. Quebrando aquele silêncio, disse: Ralph, está arrependido de ter vindo conosco? Não, senhora, só estou com medo de que a senhora Frida não cumpra o nosso combinado. Ela nos contou que você queria sair de madrugada, para que suas irmãs pensassem que você fugira, disse o Sr. Franz. Quis assim, porque tenho medo de que elas pensem que estou abandonando a nossa família, falou o garoto, abaixando a cabeça. Pois não se preocupe, disse a senhora Helene, tentando animar o menino. Antes de você chegar até o escritório do lar, a senhora Frida nos disse que fará tudo como você quiser, e que contará para suas irmãs que você fugiu. Disse, também, que nos manterá informados sobre elas, e que, caso forem adotadas, ela nos dirá para onde estão indo e, assim, você poderá reencontrá-las, um dia mais tarde. O garoto não respondeu nada, somente levantou a cabeça e endereçou ligeiro sorriso para a senhora. Andaram quietos, por mais algum tempo. A senhora Helene, que ia ao lado do menino, aproximou-se mais dele e envolveu em seus braços. Ralph não sabia qual era a sensação que sentia, naquela hora, mas percebeu que aquele afago era muito bom. Ele se sentiu amado, novamente, e retribuiu, encostando a cabeça no corpo de sua mãe adotiva. A carência daquela criança fazia com que se tornasse uma pessoa doce e com muito amor no coração. Apesar de o casal ser estranho ainda para o menino, ele sentia que estava com pessoas muito amigas. Ralph, disse o Sr. Franz, tentando quebrar o silêncio, não tem curiosidade de saber o que eu faço? O menino não disse nada, mas levantou a cabeça, para continuar a ouvir o que seu pai adotivo tinha a lhe dizer. Pois bem, Ralph, continuou o Sr. Franz, eu tenho uma fábrica de uniformes. Helene e eu trabalhamos juntos e fazemos uniformes exclusivos para o exército alemão. Então o senhor é do exército? Perguntou o menino, curioso por saber para onde iria. Não, Ralph, respondeu a senhora Helene. Nós moramos perto de uma base militar, mas não fazemos parte dela. Quando essa base foi instalada, em nossa cidade, o pai do Sr. Franz já fabricava roupas. Mas ele achou melhor e mais lucrativo começar a fazer roupas para o exército alemão. O pai do Sr. Franz já faleceu, mas nós continuamos a fabricar uniformes para o exército. Deve ser bem legal morar lá, falou o menino, entusiasmado com o que acabara de ouvir. Com certeza você vai gostar muito, Ralph, e, se quiser, quem sabe algum dia você possa até virar um oficial do exército alemão, disse o Sr. Franz, brincando, animadamente. Não sei, não. Acho que não vou conseguir marchar. Todos deram muita risada com a brincadeira do garoto. O que eles não sabiam era que o destino reservava grandes surpresas na vida de Ralph Schneider, tão grandes que nem mesmo o pequeno garoto, que agora estava entrando para uma nova experiência de vida, poderia imaginar. O restante da viagem transcorreu normalmente e, em algumas horas, estavam todos em frente à casa que seria a nova moradia de Ralph. Era uma casa muito grande, que ficava bem de frente para o portão principal da base militar. Ao lado,
via-se um grande barracão, onde várias pessoas trabalhavam. Era ali a fábrica de uniformes do Sr. Franz. Pararam o carro em frente ao grande casarão e, de imediato, um rapaz que aparentava ter seus 18 anos veio ao encontro dos três. Papai, mamãe. Como foram de viagem? Já estava morrendo de saudades. Ralph, meio sem entender, ficou olhando para os três se abraçando. Como podia um casal bem-sucedido, com um filho biológico deles, querer adotar uma criança que eles nem sabiam quem era? Ralph, disse a senhora Helene, este é Joseph, nosso filho. Você vai gostar muito dele. É um garoto muito responsável. Ficou cuidando da fábrica, sozinho, enquanto estivemos fora. Muito prazer, disse o garoto, estendendo a mão, meio sem jeito. O prazer é todo meu, respondeu Joseph, apertando a mão do pequeno Ralph. A senhora Helene, vendo que o menino estava meio confuso, convidou-o para entrar. Ralph jamais havia visto uma casa daquele tamanho. De entrada, tinha uma sala enorme, com uma escadaria ao fundo, que levava para o segundo andar. Naquela sala, tinha 4 portas que levavam aos outros aposentos do andar inferior. O garoto estava boquiaberto, não podia imaginar uma casa daquele tamanho. O Sr. Franz, que estava parado logo atrás do menino, percebendo seu espanto, disse: E então, Ralph, gostou? Joseph vai lhe apresentar seu novo lar, mas, antes, vamos fazer um lanche, lá na cozinha. Estou faminto, e sei que você deve estar também. O menino não sabia o que dizer. Estava tão vislumbrado com a casa que se deixou guiar para a cozinha, sem nem mesmo ver por onde estava passando. Lá chegando, encontrou a senhora Helene preparando a mesa para comerem algo. Sente-se, Ralph, convidou a senhora Helene. Tenho certeza de que há um monte de perguntas fervilhando em sua cabeça. Enquanto comemos, vamos esclarecê-lo sobre o que você quiser saber. Ralph sentou-se à mesa, meio sem jeito. Estava acostumado com a simplicidade da fazenda e com a humildade como faziam as refeições no lar. Não sabia muito bem como se comportar em tais lugares. Pode ficar à vontade, Ralph, disse Joseph, em um tom fraternal. Não se preocupe com nada, pois, quando cheguei aqui, também fiquei acanhado de sentar-me à mesa. E olha que eu era um pouco mais velho que você. É verdade, Joseph, eu me lembro, exclamou o Sr. Franz, com um sorriso aos lábios. Você queria ficar sentado no chão, porque tinha medo de sujar as cadeiras. Franz. Desse jeito você vai envergonhar Joseph, na frente do Ralph, ralhou a senhora Helene, dando um leve beliscão no marido. Todos deram risada da atitude da mulher e da cara de dor que o Sr. Franz fez. E, pelo sorriso de Joseph, via-se que ele não ligara nem um pouco para o comentário do Sr. Franz. Ralph, disse a senhora Helene, agora, em um tom mais sério, como você deve ter notado, Joseph também não é nosso filho legítimo. Ele foi adotado por nós há alguns anos, assim como adotamos você. Pois é, Ralph, falou o jovem. E, para sua surpresa, vim do lar de todos os irmãos, também. Conheço a senhora Frida e aquela casa muito bem. Mas por que vocês, sendo tão bem de vida como são, não tiveram seus próprios filhos? Perguntou o menino, com aquela inocência de criança. O Sr. Franz olhou para a esposa e, esta, que estava com o olhar perdido e de cabeça baixa, deixou que lágrimas escorressem por seu rosto. Bem, Ralph, esse é um fato que ainda machuca muita gente. Mas, agora você é da família e tem que saber o que realmente aconteceu, começou a explicar o Sr. Franz. Quando éramos jovens, Helene e eu, ela engravidou. Por isso, resolvemos nos casar. Passado algum tempo,
Helene sofreu uma forte queda da escadaria que leva ao andar superior. Bebê não resistiu e morreu. O médico foi chamado, mas nada pôde fazer, a não ser retirar o bebê. Depois de algum tempo, Helene começou a ter fortes hemorragias, e seu útero também precisou ser retirado. Sendo assim, não tivemos a oportunidade de ser pais biológicos. Sofremos muito e, até hoje, a lembrança daquela criança que iria nascer nos machuca, mas, agora, temos você e Joseph. Sei que jamais irão substituir o nosso filhinho que nem sequer viu a luz do sol, mas queremos amar vocês dois como se fossem nossos verdadeiros filhos. O menino, vendo que a senhora Helene estava chorando, levantou-se da cadeira e deu-lhe um abraço, dizendo: Não se preocupe, senhora. Agora estamos aqui e vamos fazer o que for possível, para que a senhora e o Sr. Franz sejam muito felizes. A mulher retribuiu o abraço e, ainda chorando, agradeceu ao menino e a Joseph por eles terem aceitado a adoção. Ralph até pensou em contar o que sua antiga vizinha havia dito sobre os mortos voltarem para nos visitar, mas achou melhor não tocar nesse assunto. Ele percebeu que a dor de eles terem perdido o filho, ainda no ventre da senhora Helene, era muito forte, por isso talvez não aceitassem aquele tipo de assunto. Ei, Ralph, falou Joseph, tentando descontrair aquele momento de tristes lembranças. Vamos lá para cima, que eu vou mostrar seu quarto. Tenho certeza de que você vai gostar muito. O garoto concordou e acompanhou o rapaz até o andar superior, deixando o Sr. Franz e sua esposa sentados à mesa da grande cozinha. Não sofra, meu bem, disse o Sr. Franz para a esposa. Tenho certeza de que Ralph, assim como Joseph, nos trará muitas alegrias. A mulher, sem dizer nada, abraçou-se ao marido, e ali ficaram, por algum tempo, como se contemplassem o futuro. Ralph, ao abrir a porta de seu quarto, ficou estático. Jamais imaginara dormir em uma cama tão grande. Ficou olhando as cortinas, a estante com muitos livros, a escrivaninha. Tudo era novo para o garoto, e ele nem sabia o que dizer. Bem, Ralph, falou Joseph, tentando despertar o menino daquele sonho acordado, este é seu quarto. Não quer entrar para ver como é lá dentro? Só então o garoto percebeu que estava parado na porta. Não havia nem entrado no aposento e já estava encantado com o lugar. O menino foi entrando, devagar, até chegar ao meio do quarto, próximo à cama. Isso é como se fosse um sonho para mim, Joseph, disse o menino, maravilhado. Não se preocupe, Ralph, com o tempo, você acaba se acostumando, falou Joseph, sentando-se em uma poltrona ao lado da estante de livros. E, então, como estão as coisas lá no lar? Até quando eu saí de lá, estava tudo bem. E o Otto, como ele está? Ralph ficou um pouco surpreso com a pergunta. Jamais iria imaginar que Joseph conhecesse seu amigo Otto. Ele está muito bem. De onde você o conhece? Perguntou o menino, interessado em saber a história do rapaz. Como já lhe disse, eu também morei com a senhora Frida. Quando Otto foi abandonado na porta da casa, eu tinha acabado de chegar ao lar. Eu era pequeno ainda, mas, muitas vezes, ajudei a senhora Frida a cuidar do Otto. Ele tinha a saúde muito frágil, por isso, frequentemente, ele dormia em minha cama, para que pudesse protegê-lo do frio. Otto e eu nos apegamos muito, era como se fôssemos verdadeiros irmãos. Doeu demais ter que deixá-lo. Eu também deixei minhas irmãs lá, disse Ralph, de cabeça baixa. Tenho medo de que elas jamais irão me perdoar, por tê-las deixado. O menino achou melhor não contar, naquela ocasião, que havia mentidas para as irmãs. Talvez, em uma outra oportunidade, ao estar conversando sobre o assunto, com Joseph, ele contaria sobre o ocorrido. Não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza de que a senhora Frida achará um lar para elas também e,
Logo, vocês vão estar em contato novamente, disse Joseph, tranquilizando o menino. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após breve pausa no diálogo dos dois, Joseph disse para Ralph: Ei! Que tal a gente ir conhecer a fábrica do papai? Ralph achou estranho o modo como o rapaz tratava, com naturalidade, o Sr. Franz, de pai, e resolveu perguntar. Joseph, o Sr. Franz faz questão de que o chamemos de pai. Não, Ralph, nem ele nem a Sra. Helene. Só que eles me deram tudo o que tenho. Quando tinha mais ou menos a sua idade, meus pais morreram, vitimados, um, pelo câncer e, outro, por uma parada cardíaca. Perdi meus pais em apenas um ano. Como não tinha para onde ir, acabei parando no abrigo da Sra. Frida. Alguns anos depois, fui adotado pelo Sr. Franz e sua esposa. Eu devo tudo o que tenho a eles, então os considero meus pais de verdade. Não sei se conseguirei chamá-los de pai e de mãe, disse o menino, preocupado. O rapaz não disse nada ao garoto, somente esboçou leve sorriso. Levantando-se, caminhou até onde Ralph estava assentado na cama e sentou-se ao seu lado. Eu tenho ainda muitas saudades do meu pai e de minha mãe verdadeira, falou o rapaz, com a cabeça baixa. Mas sei, também, que a vida deve continuar e, por mais que amemos a pessoa que foi levada pela morte, devemos sempre continuar a nossa caminhada. Ralph Schneider sentiu, naquelas palavras de Joseph, que o rapaz, assim como ele, tinha uma sabedoria que nem mesmo ele sabia de onde vinha. Sentiu, então, um grande consolo. Sim, pensou consigo. Eu tenho que continuar a caminhar. E então, falou o rapaz, tirando o menino daqueles devaneios, vamos deixar as tristezas de lado e ir conhecer a fábrica do papai? O garoto concordou, levantou-se, e saíram os dois, abraçados, do quarto, como se fossem irmãos de verdade. Não fique assim, disse um espírito de luz intensa, que acompanhava a Sra. Schneider. Os dois são espíritos afins, e Ralph vai precisar muito do apoio de Joseph, para cumprir seu destino. Não podemos mais interferir no curso natural que a vida tem que tomar. Sim, eu sei, disse a Sra. Schneider, entre copiosas lágrimas. Mas tenho medo de que o meu pequeno Ralph se perca pelos caminhos que terá que seguir. Com todo o respeito que tenho pela irmã, devo informá-la que Ralph não é seu. Você foi, simplesmente, o instrumento que Deus usou para colocá-lo na Terra. E a irmã também sabe que Ralph tem a obrigação de resgatar graves erros do passado. Desculpe-me, irmão Andreas, falou aquele espírito doce e feminino. Às vezes, deixo-me levar pela emoção e esqueço que somos todos ovelhas do rebanho de um só pastor que é Deus. Não tenho porquê de se desculpar, irmã. Estamos todos ainda muito longe de ser perfeitos, e isso inclui o poder de controlar nossas emoções. Agora, temos que voltar para a colônia, pois o seu marido espera ansioso por notícias de seus filhos. E não vamos mais poder voltar para ver como Ralph está se saindo? Perguntou a Sra. Schneider, temendo não poder mais ver o garoto. Sim, é claro que vamos, irmã, disse Andrés. Mas voltaremos a ver seus filhos, somente daqui a alguns anos. Por enquanto, não há nada mais a fazer por aqui. A Sra. Schneider abaixou a cabeça e não disse nada. Andrés sabia que a mulher tinha ainda muito que aprender, para se desprender das coisas da terra e, vendo isso, disse: Acalma teu coração, irmã. Lembre-se de que teu esposo precisa ainda muito mais de você do que o pequeno Ralph. A Sra. Schneider, concordando com aquele irmão de luz, deu-lhe a mão. Naquele instante, um forte clarão se fez presente em volta dos dois, levando-os, assim, para a colônia onde moravam. Passaram-se algumas semanas, e tudo parecia transcorrer normalmente.
O pequeno Ralph Schneider agora recebia o nome de Ralph Schneider Brook. A pedido do garoto, deixaram o sobrenome Schneider, pois dizia ele que, assim, poderia encontrar mais facilmente suas irmãs, quando ficassem todos mais velhos. O garoto tinha aulas particulares em casa, na parte da manhã, juntamente com Joseph. Logicamente que Joseph estava bem mais adiantado nos estudos do que o menino, sendo assim, o rapaz sempre ajudava o garoto, quando este se encontrava em dificuldade com os estudos. No período da tarde, tanto Joseph quanto Ralph iam para a fábrica de uniformes do Sr. Franz, para irem aprendendo a administrar os negócios. Dizia o Sr. Franz que, quando ele ficasse mais velho, os seus 2 filhos iriam administrar a fábrica.